Oi, pessoal. Meu nome é Samantha. Eu sou professora da FPCAF e coordenadora acadêmica lá na São Paulo, Escola de Negócios. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado na USP e hoje eu vou falar com vocês sobre mobilizados internos, né? Dois pontos que a gente tem bastante discussão ultimamente, né? Por conta da Covid-19. E então eu vou trazer um pouquinho desses dois temas, né, de forma que a gente consiga entendê-los de forma única. Vocês vão ter, né, outros vídeos com outros professores falando desses temas individualmente, até porque o impairment não está somente relacionado com o imobilizado, ele também relaciona com outros ativos, como o intangível, por exemplo. Então, quando vocês forem ver um vídeo sobre o impairment, vocês vão ver que ele é um pouquinho mais amplo do que a gente vai discutir aqui. Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu estudei um pouquinho de depreciação, né, que foi meu foco, na verdade, e eu dou aula ultimamente de imobilizado, impairment e afins, né, então eu dou aula de contabilidade geral e contabilidade intermediária lá na CPK. Então, vamos falar sobre o que é imobilizado. Isso é importante a gente definir, né? Porque, às vezes, a gente tem o mesmo ativo e ele pode ser utilizado de diversas formas, e aí, dependendo da sua utilização, ele vai para um lugar diferente no balanço. Quando a gente fala, por exemplo, de um imóvel, a gente pode utilizá-lo de várias formas. A gente pode usar na nossa própria atividade da empresa, né? Nesse caso, ele seria um ativo imobilizado. A gente pode utilizar também para alugar aquele imóvel. Nesse caso, ele pode ficar dentro das regras de arrendamento. Então, a gente utilizaria um CPC diferente para fazer essa contabilização. A gente pode também ter um imóvel que eu simplesmente quero ganhar dinheiro com a valorização daquele ativo, né? Então, nesse caso, ele já ficaria dentro das regras de propriedade para investimento. Outra coisa que a gente pode fazer, né, se a empresa tem isso por atividade, por exemplo, é comprar e vender imóvel. Então, em cada um desses tipos de utilização, né, para ganhar dinheiro, para ganhar fluxo de caixa, a gente tem um imobilizado, né, um imóvel sendo classificado de forma diferente. Então, para ser imobilizado, tipo imobilizado que a gente vê dentro do balanço, ele tem que ser um bem corpóreo, tangível, então eu tenho que conseguir tocar naquele ativo, isso é importante. E ele vai ser utilizado na atividade principal de uma empresa, né? Então, isso é uma informação importante. A ideia é que a gente utilize por mais de um período, né? Então, por mais de um exercício, e aí é por isso que ele fica no ativo não circulante. A partir do momento que a gente decide vender aquele ativo, né, e a gente tem ali no período de um ano, por exemplo, aí ele passaria para o ativo circulante como ativo não circulante mantido para venda. Então, seriam essas diferentes classificações que a gente pode ter para o mesmo ativo, tá bom? E aí, quando a gente fala de imobilizado, o que fica classificado como imobilizado? A gente tem terrenos, né? Então, eles são bens corpóreos, e se a empresa utiliza na sua atividade principal, ele é um imobilizado. Máquina também é um bem corpóreo, móvel, veículo, móveis e utensílios, por exemplo, né? Eles, como é que as empresas normalmente chamam, máquinas e equipamentos, sistema de processamento de dados, e aí a gente tem que ter um cuidadinho, né? Porque a gente tem que separar o sistema de processamento de dados do software, por exemplo. Então, a gente está falando, nesse caso, que está sendo mobilizado, o hardware, né, que é aquilo que a gente consegue tocar. Não necessariamente, então, a gente precisa que seja propriedade da empresa para a gente classificar como um bem tangível utilizável para a empresa. Né? No caso de operações de arrendamento mercantil, a gente tem uma propriedade que pode fazer parte, né, pode ser de outra empresa, de outra entidade. E a gente também tem diferenciado que é propriedade para investimento. Então, aqueles ativos em que o fluxo de caixa não está relacionado com a utilização na atividade da empresa, ele é classificado como propriedade para investimento. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma expansão, né, da minha empresa, ou em algum sentido, né, enquanto a gente não inicia aquela fase de expansão,
aquele ativo ele fica classificado como propriedade para investimento. A partir do momento que a fase inicia, nessa fase de expansão, aí ele passa a ser imobilizado. Então, ele é reclassificado lá para o meio imobilizado. Porque se a empresa tem como operação ordinária aluguel e aquele ativo ele está para isso, né, para esse aluguel, também a gente classifica como propriedade para investimento. E no caso de, por exemplo, a gente ter algum ativo que a ideia ganha dinheiro só pela valorização dele mesmo, aí ele também fica como propriedade para investimento. Então, essa seria a diferença entre imobilizado e propriedade para investimento. No caso de classificar como propriedade para investimento, ele fica dentro de investimentos, lá dentro do meu balanço, né? Então, dentro do meu ativo não circulante. Então, é importante a gente saber classificar a diferença, diferentemente eles, porque a gente tem que entender para depois a gente conseguir analisar aquelas informações que a gente tem. Então, a gente tem que saber o que é propriedade para investimento e imobilizado, para a gente, quando olhar para um balanço, saber, né, que é aquele imobilizado, né, que tá, aquele ativo tangível que está dentro do investimento, é, na verdade, uma propriedade para investimento. É importante que a gente tenha informações para os investidores, né? Então, informações mais detalhadas que a gente conseguir, né? Claro, considerando a relevância daquela informação. Quando a gente fala, então, de imobilizado, tanto para controle próprio da empresa, mas também para fins de divulgação, é importante que a gente separe as classes do imobilizado. Então, a gente vai separar máquinas, por exemplo, de edifícios, e vamos separar de veículos e de instalações. Então, vamos separar cada classe de imobilizado para fazer esse controle separadamente. No caso também, a gente precisa separar a depreciação acumulada e perdas estimadas do valor do custo do ativo, por exemplo. Por que isso é importante? A gente vai ver mais tarde, quando a gente falar do impairment, que esse impairment no imobilizado ele pode ser revertido. Então, a gente vai fazer umas estimativas para chegar lá no valor do impairment. E aí, se por um acaso, no exercício futuro, essas estimativas mudarem e, na verdade, aquela perda, a gente vê que, na verdade, ela não existe, eu posso fazer essa reversão. Então, é importante a gente controlar isso separado para a gente saber, na verdade, que a diferença entre uma redução no valor do meu imobilizado vindo por causa de uma venda, por exemplo, né, alienei aquele ativo, não tenho mais ele, do que quando a gente reconhece uma perda, que também é um crédito lá no meu ativo, né? Só que é totalmente diferente, né? A natureza daquele crédito é muito diferente. Então, a gente consegue reverter nesse caso. No caso das depreciações, é importante a gente fazer esse controle separado também, por esse motivo também de falar, dar para o investidor mais informação sobre o meu imobilizado, né? Então, o investidor vai conseguir saber o que é depreciação de imóveis, por exemplo, o que é depreciação de máquinas. Então, a gente consegue, nessa separação de classe, fazer trazer mais informação também para o investidor e também para a própria empresa, né? É importante também para as nossas próprias decisões internas. Quando a gente vai reconhecer esse ativo imobilizado, então a gente tem que ter em mente que a gente vai reconhecer quando ele estiver dentro da classificação de ativo. Então, eu só vou reconhecer um ativo quando a gente tiver controle, né? Então, nesse caso, você está falando que ele existe, o controle, se ele é resultado de eventos passados, e também se eu espero ter benefícios econômicos futuros vindos dele no futuro, né? E aí, nesse caso, a gente precisa olhar também para a facilidade, né? O quão fácil, o quanto confiável que eu consigo mensurar aquele ativo. Eu não vou conseguir reconhecer um ativo que eu não consigo mensurar confiavelmente. Então, para eu reconhecer imobilizado no meu balanço, assim como quando eu reconheço outros ativos no meu balanço, ele tem que me trazer benefício econômico futuro e eu tenho que conseguir mensurar confiavelmente também. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico que surgiu da minha dissertação de mestrado e que faz parte de um artigo que eu publiquei junto com o meu orientador, né, professor Bruno Salotti,
sobre depreciação, basicamente, mas aqui também eu olhei para como que as informações são apresentadas na notificativa de imobilizado. Então, quando eu estava olhando para depreciação, eu acabava vendo outras informações também. Essa linha azul, ela mostra a informação sendo apresentada pelo valor líquido do ativo imobilizado. Então, uma apresentação muito mais simples, né? Então, era apresentava o custo, a depreciação acumulada chegava no valor líquido. Era basicamente isso. A gente viu que antes da adoção, né, do Full IFRS, a gente tinha níveis mais altos de empresas utilizando essa forma de apresentação, né? Então, nos primeiros ali 4 anos que eu analisei, a gente tinha esse nível mais alto. A gente vê que antes da adoção parcial, ele era um pouquinho mais alto, caiu durante a adoção parcial, então em 2008 e 2009, caiu ali, mas quando foi para a adoção das IFRS mesmo, a gente ainda tem uma queda ainda mais brusca. Em compensação, né, que o resto, né, vamos dizer assim, a gente tem uma apresentação por composição de saldo. Então, a gente consegue mais informações ali dentro. Por exemplo, novas compras de imobilizado, alienação de imobilizado também. Então, a gente tem ali nessa apresentação muito mais informação. Tá? Então, em 2006, 2007, eram poucas empresas que faziam a apresentação dessa forma. 2008, 2009 aumentou um pouquinho, e aí de 2010 para frente, a gente tem um aumento considerável. Outra coisa que é importante a gente falar, então, quando a gente fala disso, é que essa pesquisa ela já está um pouco mais velha, né? A expectativa é que as empresas continuaram fazendo daquele jeito, né? Não teve muita alteração desde então. E se a gente olhar para as notas, existe ainda essa forma de classificação de informação, né? Então, a apresentação dessa forma, mesmo que pode ter acontecido é que depois da OCPC 07, eles tenham dado uma enxugada na parte de ficar repetindo norma, etc., mas, de forma geral, eu acredito que não tenha tido muita alteração entre 2012 até hoje, mas fica aí, né, uma forma de quem tiver interesse pesquisar mais sobre o assunto e ver se isso foi mantido realmente desde então. Agora falando de como é que a gente vai mensurar o imobilizado, né? A gente tem duas formas que são permitidas, tanto pela norma internacional quanto pelo CPC, que é o custo ou reavaliação. A empresa que escolheria, né, entre esses dois tipos de mensuração, porém a reavaliação não é permitida por lei, então as empresas elas fazem todas pelo custo. Mas se por acaso você for analisar as notas, né, as informações de empresas no exterior, não se assuste se você encontrar reavaliação dentro do imobilizado, tá bom? O método do custo, então, como é que a gente faz? A gente vai pegar o custo de aquisição, então a gente vai pegar tudo que a gente gastou para colocar naquele imobilizado, naquele local em condições de uso. Então, se eu comprei o valor da compra, se eu tive que pagar um frete para colocar ali, coloco o valor do frete, se eu tive que pagar alguém para fazer aquela montagem da Criativo, coloco o valor daquela montagem também dentro do meu custo. Se eu tiver algum imposto que não é recuperável, por exemplo, também entra para dentro do custo desse imobilizado. Então, é tudo que eu gastei para colocar aquele ativo naquele momento para começar a utilização. Eu vou tirar desse valor depreciação acumulada e perda estimada por redução a valor recuperável, né, as perdas por impairment. Tá? Que a gente vai voltar a falar disso mais tarde. Então, essa é a forma de calcular pelo custo. Como é que a gente faz para utilizar o método da reavaliação? Eu vou pegar o valor justo no momento da reavaliação, então, por exemplo, o valor de mercado, né, no momento que eu vou fazer essa reavaliação, vou tirar uma depreciação acumulada ajustada e vou tirar as perdas por impairment também, tá? Mas só lembrando que isso não é permitido por lei, tá? Então, aqui no Brasil, a gente não faz mais, a gente fazia antes da 11.638, mas depois dessa lei, né, desde 2007, a gente não pode fazer mais a reavaliação. Então, se vocês olharem para balanços mais antigos, né, de 15 anos atrás, por exemplo, vocês vão encontrar a reavaliação também,
tá? Agora vamos entrar para a depreciação, que é um assunto que eu acabei estudando mais profundamente durante o meu mestrado. Então, a depreciação é uma alocação sistemática do valor depreciável ao longo da vida útil. Essa é a definição que a gente tem pelo CPC. E aí, vamos separar isso em partes, né? Vamos fazer igual o Jack, separar isso em partes. Então, a alocação sistemática é porque eu vou estabelecer um sistema, um método de fazer essa alocação durante a minha vida útil. O valor depreciável. Vamos lembrar o que é esse valor depreciável. O valor depreciável, então, ele vai ser o valor de custo, né? Então, aquele custo de aquisição que eu tenho, e eu vou tirar o valor residual desse valor de custo. Esse valor residual, lembrando, é o valor que eu vou conseguir recuperar pela venda desse ativo ao final da vida útil. Eu chegar lá no final da vida útil, eu vou vender aquele ativo, quanto que eu estimo conseguir na venda daquele ativo lá no fim da vida útil. Esse é o valor residual. Então, é custo menos valor residual, esse vai ser o meu valor depreciável, tá? E a vida útil? O que é a vida útil? É o período em que eu pretendo utilizar aquele ativo. Não é a vida útil econômica, tá, pessoal? É diferente. A vida útil do imobilizado é o quanto que eu vou utilizar. Se o meu ativo, por exemplo, comprei um veículo, esse veículo tem uma vida útil econômica de 8 anos, por exemplo, mas eu vou usar esse veículo só por 3, né? Porque eu vou usar bastante e eu espero não utilizar mais por isso, por algum momento, por mais que isso. Aí eu vou fazer a depreciação nesses 3 anos. Eu posso, depois, né, no futuro, refazer essa estimativa e chegar à conclusão que, na verdade, não, eu vou usar num total de 7 anos, e aí eu refaço o cálculo da minha depreciação. Para frente, né, que a gente tem que lembrar de quando a gente fala de mudança de política, né, de depreciação, a gente vai fazer uma alteração, né, que é prospectiva. Então, é para os próximos exercícios. Para os exercícios que a gente já passaram, tá bom? É importante a gente definir quando que a gente começa a depreciação. A gente vai começar a depreciar o bem quando ele estiver disponível para uso, né? Então, quando ele já estiver pronto para usar. Então, até ele não estar pronto para usar, todos os gastos que a gente vai tendo ali, né, com ele, para colocar ele em condição de local de utilização, vai virando dentro desse ativo. A partir do momento que eu começo a usar, todos os gastos que eu tiver com aquele imobilizado viram despesa, e aí eu começo a depreciar aquele ativo imobilizado. Então, essa é uma informação importante também para a gente passar para vocês. A partir do momento que eu vou parar a depreciação, né, que a minha ideia é vender aquele ativo, ele passa a ser classificado como mantido para venda, tá? Então, já tem ali o plano para vender, já tenho ali ideias, ou algum comprador que já tem ali, está interessado, né? Então, aí eu já classifico aquilo como mantido para venda, ele fica ali mantido para venda esperando sair, né? Lembrando que mantido para venda, ativo não circulante mantido para venda, vai ficar lá no ativo circulante, tá? A gente vai parar também de depreciar quando a gente vender, né? Então, quando a gente der uma baixa ali, quando a gente baixar aquele ativo, a gente para de depreciar também. Outras informações que são importantes aí que a gente tem sobre depreciação é que, ainda que a empresa não esteja utilizando aquele ativo, ele vai ser depreciado. É claro que a depreciação ela pode ser zero também. Se, por exemplo, a minha depreciação utiliza um método de uso, por exemplo, né, vou depreciando conforme o nível de utilização, se eu não uso, então, nesse caso, a minha depreciação pode ser zero, tá bom? O outro motivo da depreciação ser zero é se o meu valor contábil for igual ao meu valor residual, né? Então, aí nesse caso, eu não tenho valor depreciável. Se eu não tenho valor depreciável, eu não tenho depreciação também. Além da gente mensurar a vida útil em termos de tempo, a gente pode também mensurar essa vida útil em termos de unidades produzidas, né? Que a gente espera, né? Expectativa de unidades produzidas ou expectativas de horas de trabalho. Então, a gente vai olhar aí um pouco mais a fundo no próximo slide, quando a gente for falar de tipos de depreciação que a gente pode ter.
Quando a gente vai falar, então, de vida útil, como é que a gente determina a vida útil de um ativo, a gente vai olhar para alguns pontos. Por exemplo, o uso esperado do ativo baseado na capacidade ou produção física esperada, tá? Então, por exemplo, eu pretendo utilizar aquele veículo por 3 anos, porque a minha empresa, ela utiliza aquele ativo para fazer a distribuição do meu produto, né? Então, ela vai andar bastante e, por conta disso, eu vou utilizar só por 3 anos, porque depois eu vou ter muito custo de manutenção, por exemplo, então não é minha intenção ficar com ele quando ele tem mais de 3 anos de uso. Então, aí, nesse caso, a gente tem o uso esperado do ativo como uma forma de determinar a vida útil. Outra coisa é o desgaste físico normal esperado. Eu vou utilizando, então, nesse caso, a gente vai usando, vai verificando, né, fazendo manutenção naquele ativo, e esse desgaste vai mostrando quanto tempo a gente vai ainda utilizar aquele ativo, né? Outra coisa é a obsolescência técnica ou comercial, por exemplo, se aparece um outro imobilizado mais atual, que seja mais eficiente. Além disso, a gente tem algumas situações em que a gente tem limites legais que vão impor qual que é o tempo de vida útil do imobilizado, né? É claro que quando a gente fala de depreciação, a gente tem que aplicar esse método de forma consistente, não ficar a cada ano, né, mudando o método para os nossos mesmos ativos. Então, a gente tem diversos métodos ali, eu vou mostrar para vocês 3 deles. E aí a ideia não é que um ano eu utilize, por exemplo, o método linear, no ano seguinte eu vou pelas cotas decrescentes, aí no ano seguinte eu vou para unidades produzidas. Não, a gente tem que aplicar aquilo de forma consistente, né? É claro que a gente pode mudar o método de depreciação, isso é uma mudança de política, não haveria problema. O problema é a gente ficar consistentemente fazendo essa alteração. De qualquer forma, a gente tem que, todo ano, rever a vida útil, o valor residual, né? Então, e o método de depreciação. Lembrando que tanto a vida útil, o valor residual, são estimativas nossas, né? E o método de depreciação é uma escolha que a gente faz. Então, a gente tem ali diversas escolhas que a gente vai fazendo, né? Durante a estimativa dos nossos imobilizados, que eles podem ser alterados, e eles têm que ser revistos anualmente, porque pode haver alguma coisa que altere alguma informação nossa. Então, por exemplo, no caso do valor residual, ele é uma estimativa de quanto que eu vou conseguir vender ao final da vida útil. Se eu rever minha vida útil, eu tenho que rever meu valor residual também, né? Por conta de uma estar intrinsecamente relacionado com o outro. No caso da depreciação, do método, a gente precisa rever para ver se ele ainda representa da melhor forma aquela depreciação que a gente calcula. E aí, quais são os métodos de depreciação que a gente tem? Para a gente escolher um método, a gente tem que utilizar aquele que vai refletir o padrão de consumo dos bens, desses benefícios econômicos futuros. Lembra que ele é importante, esses benefícios econômicos futuros, eles são importantes para a gente definir se a gente vai classificar como imobilizado ou não, né? Então, a gente vai reconhecer lá no meu balanço. Isso também é importante para a gente definir o método de depreciação. Aqui eu trouxe 3, mas existem outros também, né, que a gente pode utilizar. O mais utilizado pelas empresas é esse método em linha reta, que muitas vezes as empresas chamam de método linear. A ideia é que as cotas de depreciação, nesse caso, são constantes, ou seja, ele tem uma linha reta horizontal. Então, seria basicamente assim, tá? Então, são despesas de depreciação, são constantes durante a vida útil. Então, no primeiro ano é 1.000, no segundo é 1.000, no terceiro é 1.000 e assim por diante. Tá? Então, a gente não vai ter alteração, a não ser que a gente tenha alguma alteração no valor residual. Né? Se a gente altera o valor residual, a gente vai alterar nosso valor depreciável. Ainda que o método seja o mesmo, a cota pode alterar, né? Pode ir para cima ou para baixo, dependendo da alteração do valor residual. A gente tem também o método das cotas decrescentes, que também é chamado de método da soma dos dígitos.
Ele é um pouquinho mais complexo da gente conseguir chegar nesse valor, e existe, por exemplo, o manual de contabilidade societária, ele explica como é que a gente chega nesse valor, então quem tiver interesse pode olhar lá. Mas a ideia dele é trazer cotas que são decrescentes mesmo. Então, enquanto a linha reta é uma retinha horizontal, no caso das cotas decrescentes, ele é uma reta em diagonal decrescente. Então, as cotas de depreciação começam altas, então eu deprecio bastante no início da vida e eu vou diminuindo conforme o tempo vai passando. Por que que a gente faz isso? Lembra que quando a gente está falando do início da vida de um ativo, aquele ativo está muito novo, então ele não tem tanta necessidade de manutenção. A ideia dessas cotas decrescentes é trazer para o balanço da empresa, especialmente para a DRE, uma informação mais constante das suas despesas. Então, no início da vida útil do ativo, ele vai ter bastante depreciação, então bastante despesa de depreciação e pouco gasto de manutenção. Conforme o tempo vai passando, isso vai se invertendo. Então, ele começa no final a ter bastante gasto de manutenção e pouca despesa de depreciação. Então, é para você dar uma linearizada ali nos seus gastos relacionados ao seu ativo mobilizado ao longo da vida útil daquele ativo. Por fim, eu trouxe aqui para vocês o método das unidades produzidas. Então, a ideia é que a empresa vai fazer uma estimativa de quanto que aquele ativo, por exemplo, vai produzir durante a vida útil dele. Então, eu espero que ele vá produzir, por exemplo, 10.000 unidades. E aí, no primeiro ano, ele verifica quanto que eu produzi. Produzi 1.000. Então, se eu produzir 1.000 e eu tenho 10.000 de unidades que eu espero, então eu já depreciei ali 10%. Então, essa vai ser o meu percentual, né, de depreciação daquele período. Então, com base numa estimativa de que ele espera produzir. Então, o que acontece? Quando a gente tem mais produtividade, a minha depreciação é maior, e quando eu tenho menos produtividade, a minha depreciação é menor. Existe um outro tipo de método de depreciação que vai mais ou menos dessa mesma ideia das unidades produzidas, que é o das horas trabalhadas. E aí eu olho assim, eu espero que aquele ativo vá trabalhar por 13.000 horas. Aí chega no primeiro período, já trabalhei em 1.300, são 10% de depreciação. Então, basicamente isso. São métodos que a empresa vai escolher, né? Então, como eu já falei, depende do padrão de consumo desses benefícios econômicos futuros, e cada empresa vai escolher o seu. Mas, como eu falei, linha reta é o mais comum. Isso eu verifiquei também na minha dissertação de mestrado. Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra como as empresas vinham utilizando, né, os métodos e como elas passaram a utilizar depois da adoção das IFRS. Esse gráfico está um pouquinho de fora de escala, porque a quantidade de empresas utilizando o método linear é bem maior do que de empresas utilizando outros métodos. Né? Então, o que está em verde aí são empresas que utilizam, ao mesmo tempo, o método linear e soma dos dígitos. Quando eu digo ao mesmo tempo, significa que para alguns ativos ela utiliza o método linear e para outros ativos, soma dos dígitos, o que ela pode fazer, né? Isso é uma minoria, então 1,35% das empresas utilizam esses dois métodos juntos. O método linear, isso, né, eles utilizam, mas passaram a utilizar a partir de 2010 também, né? Antes de 2010, elas utilizavam outras formas de mensuração, de apuração da depreciação. O método linear e de unidades produzidas juntos, ele duplicou, né? Então, está em amarelo. Ele era um nível de 2,7% até 2009, né? Entre 2006 e 2009. A partir de 2010, ele já passou para um nível de 4, 5%. Né? Então, aumentou um pouquinho, né? Na verdade, aumentou até razoavelmente. Muitas empresas não informaram o método utilizado, que é um problema, né, para a gente conseguir
acompanhar essa informação das empresas. Isso, mesmo após a adoção das IFRS, houve até um aumento, então seria muito interessante pesquisas que conseguissem olhar para ver se até hoje a gente ainda tem esse problema de algumas empresas não informarem. Essas empresas que eu estudei especificamente na minha dissertação são todas empresas abertas, então é esperado que elas tenham mais informação do que empresas fechadas, por exemplo. Então, empresas fechadas é capaz de ter ainda um nível maior de empresas que não informam isso, e isso é uma informação que é exigida pelo CPC. Então, que é estranho não ter essa informação nas aulas explicativas. Tá? Mas é importante a gente dar uma olhada para ver se ainda permanece nessa situação. E aí, como a gente pode ver, o método linear, somente ele está aí no nível de mais de 90%, né, entre 95% e 97% antes da FURRU e SRS, e a partir, né, da gente adoção total, com adoção completa, a gente aí caiu para um nível de 90%, mas permanece muito utilizado. Lembrando que o que está em verde e o que está em amarelo também tem método linear, né? Então, se a gente for ver, praticamente 100% das empresas utilizam método linear para pelo menos alguns tipos de ativos dela, né? Uma coisa que eu olhei também, que é importante quando a gente fala de depreciação, é que para as regras fiscais, as depreciações são feitas com base numa tabelinha que é definida pela Receita Federal. Então, máquinas, por exemplo, são depreciadas 10% ao ano. É claro que a gente pode ter uma depreciação acelerada ali, né? Mas aí são casos mais específicos. Mas, de forma geral, a depreciação é 10% ao ano. O que acontece? Quando a gente olha para as empresas, não necessariamente aqueles ativos vão ser depreciados a 10% ao ano. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça, né? E pode ser 10% ao ano significa que eu vou ter uma vida útil de 10 anos aí para o meu ativo. Pode ser que eu consiga utilizar a máquina por isso, por esse tempo, né? Por exemplo. Mas a gente tem que fazer, né, a contabilidade para fins societários com a ideia de que aquela informação não está sendo realizada para a Receita Federal. A gente está criando aquela informação para os nossos investidores, atuais em potencial, e para credores. Esses são os nossos usuários fins. Então, para eles, a gente tem que demonstrar aquela depreciação que realmente reflete o consumo dos benefícios econômicos da empresa, né? Então, basicamente, é isso que a gente tem que olhar. Eu verifiquei que, de forma geral, né, com a adoção das IFRS, houve uma redução da utilização das regras fiscais, né, para depreciação, mas para alguns ativos eles continuaram utilizando, por exemplo, sistema de processamento de dados, computadores, por exemplo. Nesse caso, as empresas continuaram utilizando a regra fiscal de 10% também ao ano. Provavelmente, o motivo dessa continuação dessa utilização deve se dar ao fato de que não está totalmente relacionado com a atividade da empresa, né? Então, empresas de tecnologia, elas provavelmente fariam um pouco diferente essa depreciação. Mas quando a gente olha para empresas, por exemplo, uma Petrobras ou uma JSL, o computador mesmo, o sistema de processamento de dados, não necessariamente está totalmente relacionado com a atividade deles, né? Então, a depreciação não vai ser uma informação que eles vão se empenhar em tanto em conseguir, né? Até porque eles precisam de laudos, de engenharia, para a gente ver qual que é a depreciação daquele período. Então, provavelmente foi por conta disso, mas a gente pode também aí ter uma forma, né, um campo de estudo interessante para quem tiver interesse na área. Vamos entrar agora a falar de impairment, né? Então, o que é um impairment? Quando a gente faz a contabilização dos nossos ativos, como eu já comentei com vocês, a gente vai colocar naquele custo todos os gastos que a gente teve para colocar aquele ativo no local e condições de uso, né? Então, tudo que a gente colocou ali, tudo que a gente gastou. Só que o problema é que, assim, a gente tem duas opções do que a gente vai fazer com aquele ativo. A gente vai ou usar aquele ativo ou vai vender aquele ativo, certo? Então, falando de imobilizado, por exemplo. Propriedade para investimento, a gente utiliza as critérios de propriedade para investimento. Mas vamos pensar no imobilizado.
Então, a gente usa ou vende. Se eu uso ou vendo, então aquele ativo tem que me dar algum retorno, né, que esteja, que eu espero pelo menos, que esteja acima daqueles gastos que eu tive. Porém, pode acontecer de não, né? No caso, pode ser que a empresa não consiga recuperar aquele gasto, aqueles investimentos que ela teve inicialmente. Então, por exemplo, se eu vender hoje aquele meu ativo, eu não vou conseguir recuperar o meu investimento. É claro que a gente tem que considerar a depreciação também do período, né? Passou-se um tempo, aquele ativo se desvalorizou por conta de uso, né? E aí a gente considera isso também na comparação. Mas aí eu olho, tá bom, aquela condição, como ele está depreciado, aquele ativo depreciado, por exemplo, eu comparo com o valor, né, de venda daquele ativo depreciado. Se esse valor de venda estiver abaixo, significa ali que eu tenho um indício ali de que eu talvez tenha perdido um pouco de recuperação aquele valor. Então, eu tenho que olhar também, é claro, se eu ficar com aquele ativo, se eu decidir não vender para ele, não vender aquele ativo, será que eu consigo fluxo de caixa para recuperar aquele investimento inicial? Então, a ideia do impairment é você olhar quanto eu gastei inicialmente com aquele ativo, quanto ele já está depreciado agora, né? Reconhecer a perda por impairment também, e comparar com o valor, né, que eu conseguiria de recuperação daquele ativo, né? Que é o valor, o quanto que eu conseguiria de fluxo de caixa na utilização, né, na atividade daquele ativo, ou pela venda daquele ativo, né? Eliminação dele. Se a gente tiver evidência de que esse ativo não consigo recuperar o valor daquele ativo, né, o valor investido naquele ativo, aí eu tenho que fazer um teste de impairment para ver se eu perdi se eu tenho alguma perda relacionada àquele ativo, tá? Então, quais são os principais pontos que a gente tem que olhar quando a gente fala do teste de impairment? A gente tem que olhar para valores. Né? Então, primeiramente, a gente pode olhar para o valor justo. Então, o valor justo é com aquele valor, né, de venda, e aí a gente tem lá a classificação. Então, vamos falar de um jeito, de uma forma geral, de uma forma mais simplificada, valor de venda daquele ativo, né? E conta ali a despesa de venda que eu estimo ter para conseguir realizar a venda do ativo. A gente tem também a figura do valor em uso. E aí, nesse caso do valor em uso, o que eu tenho que fazer é um fluxo de caixa, né? Então, eu monto lá meu fluxo de caixa. Quanto que eu espero receber nesse fluxo de caixa pela utilização daquele ativo. E eu tenho que trazer esse fluxo de caixa, né? Todo esse fluxo de caixa durante a vida útil desse ativo a valor presente. Né? Então, eu faço o fluxo de caixa pela vida útil e trago esses valores todos a valor presente, chego no meu valor em uso. Eu comparo, então, o valor em uso com o valor justo e escolho dos dois o maior. Né? A ideia é escolher aquele valor que é recuperável. A decisão gerencial fica a cargo dos gestores. Né? Aqui a gente tem que demonstrar qual que seria o meu valor recuperável. Então, eu conseguiria, por exemplo, 1.000 no valor justo, né, na venda, e eu conseguiria, por exemplo, utilizando aquele ativo 1.200. Então, meu valor recuperável é 1.200, tá? Porque eu consigo, usando, recuperar 1.200. O valor contábil, então, é o valor que está na contabilidade. Então, aquele custo menos depreciação acumulada, menos perda por impairment que eu já tive em períodos anteriores, né? Aí eu comparo aquele valor recuperável com o valor contábil. E aí eu comparo o valor recuperável com o contábil, e aí a gente vai verificar se a gente tem perda por impairment ou não. Aqui eu trouxe para vocês um esqueminha para a gente ver se a gente tem que reconhecer a perda por impairment ou não. Vamos lá. No caso do valor justo ser maior que o valor em uso, o valor recuperável vai ser o valor justo. Lembra? A gente tem sempre que escolher o maior entre eles. Se por um acaso o valor em uso for maior que o valor justo, o valor recuperável vai ser o valor em uso. Tá? Então, a gente tem essas informações. Então, o valor recuperável vai ser o maior entre o valor justo e o valor em uso. Tendo o valor recuperável, agora eu tenho que comparar com o valor que está na contabilidade, né? Então, aquele valor lá que eu já falei, que é menos depreciação acumulada, menos perda por impairment, de períodos anteriores. Se o valor contábil não for maior que o valor recuperável, ou seja, se o valor recuperável for o maior,
Então, naquele caso que eu tinha dado exemplo, né, que o valor recuperável era 1.200, se o valor contábil for de 800, por exemplo, eu não vou fazer nada, tá? Porque a gente não pode avaliar para cima nosso ativo. Por outro lado, se eu tiver um caso em que o valor contábil é maior que o valor recuperável, então, nesse caso, por exemplo, meu valor contábil é 800, mas meu valor recuperável é 600, então, nesse caso, eu tive uma perda por desvalorização, né? Então, eu tenho ali que reconhecer aqueles 200 de diferença, né, entre esses dois valores, como minha perda por impairment. Lembrando que a gente está falando de estimativas. O valor justo é uma estimativa de quanto eu vou conseguir vender. O valor em uso é uma estimativa de quanto eu vou conseguir recuperar pela utilização daquele ativo. Então, se estou falando de estimativas, não estou falando de um valor 100% certo. Alguma coisa pode acontecer e essas estimativas se alterarem. Por exemplo, no caso da Covid, que é o que a gente está vivendo hoje, a gente pode ter impactos nas nossas estimativas de recuperabilidade daqueles ativos. E aí, por conta disso, a gente pode ter que reconhecer perdas por impairment. Ou, né, vamos supor, em um caso em que a gente estava esperando ter essa perda, né, estava esperando uma perda por impairment, né, vamos supor que a gente reconheceu esse ano a perda por impairment porque a gente estava esperando que a gente não fosse recuperar mais. Chega lá no futuro, lá daqui 1, 2 anos, a gente vê que, na verdade, não foi tão ruim quanto a gente estava esperando, né? E aí, nesse caso, a gente pode reverter. A gente vai poder reverter nesse caso, porque a gente está falando de imobilizado, tá, pessoal? Aqui a gente continua no mesmo tema anterior. Quando vocês forem ver um vídeo específico de impairment, vocês vão ver que existem casos em que a gente não pode fazer a reversão da perda. Quando a gente fala de imobilizado, a gente pode, tá? Então, a gente não pode no caso do goodwill, que é um intangível, então não está aqui no nosso escopo dessa aula, né, dessa palestra. Mas no caso do imobilizado, a gente pode fazer essa reversão em período posterior. Tá? Então, a gente revê alguma estimativa, né? Por exemplo, a taxa que a gente estava utilizando para fazer o desconto do fluxo de caixa, a gente consegue alterar e aí a gente descobre, na verdade, que o valor recuperável era maior do que a gente esperava, e aí a gente pode fazer essa reversão, tá? Então, é claro que a gente tem que ter muita parcimônia na hora de fazer tanto o reconhecimento da perda, né, quanto depois a reversão, porque tudo é refletido no nosso resultado, né? Então, se eu reconheço a perda, a contrapartida vai para resultado. Se eu reconheço a reversão, a contrapartida vai para resultado. Então, se a gente ficar a cada ano, né, fazendo muita perda, muita reversão, perda, reversão, perda, a gente vai ter uma flutuação lá dentro do nosso resultado muito grande, né? Isso pode não ser atrativo para os investidores. Então, a gente tem que tomar mais cuidado, principalmente em tempos de crise, para fazer esse tipo de análise, tá? Então, é importante, quando a gente for fazer o teste de impairment, as empresas estão passando por isso atualmente, ter mais cuidado com todos os pressupostos que a gente vai utilizar no nosso cálculo do teste de impairment. E aí, como eu falei, a gente pode fazer a reversão quando a desvalorização não mais existir ou tiver diminuído. Então, quando, por exemplo, no futuro a gente perceber que, na verdade, aquela perda não era tão ruim quanto a gente esperava, o limite dessa reversão vai ser o valor contábil líquido de depreciação, né, amortização e exaustão, no caso de ativos intangíveis ou aqueles por exemplo, Minas, em que a gente faz a exaustão. E a gente faz o valor contábil líquido, então, de depreciação, que existiria se a perda por impairment não tivesse sido registrada. Aqui eu trouxe para vocês, então, né, deixando essa discussão mais atual, como é que o impairment pode estar relacionado com o nosso cenário atual de crise econômica. Esse é
é um artigo que foi escrito pela jornalista Graziela Valente sobre as vítimas escondidas da Covid-19, contadores e auditores. A ideia dessa entrevista, né, que ela fez com o professor Eliseu, foi conversar um pouco sobre qual seria o impacto da Covid nas informações contábeis. Então, o professor, o que ele falou para ela, né, que a ideia é que muito vem se discutindo nas empresas sobre o impacto do impairment dentro das informações que vão ser apresentadas, principalmente agora no primeiro trimestre. E que foi uma boa ideia você ter ali a postergação da apresentação dessas informações para as empresas terem um tempo ali para pensar, para digerir um pouco do cenário que está acontecendo. Porque quando a gente faz uma estimativa, né, do nosso, por exemplo, valor em uso ou do próprio valor justo, né, a gente está falando de quanto que a gente espera em valor em uso, quando a gente espera ter de recuperação no longo prazo. A gente não está falando para hoje, a gente pode falando de uma situação daqui 2 anos, daqui 3 anos, 4 anos, dependendo da vida útil do ativo. Então, às vezes, vai chegar daqui 4 anos, o cenário não vai estar tão ruim quanto a gente esperava, ou vai ter melhorado em relação agora. Então, a gente tem que ter um pouco de calma atualmente para fazer essas estimativas, para fazer esses fluxos, para não reconhecer uma perda hoje, que aí vai chegar daqui 2 anos, a gente vai ver que ela não existe, né, que a gente foi muito pessimista. Então, esse tempo que as empresas estão tendo para fazer essa apuração, né, e ter esse cuidado de fazer esse cálculo do que vai ser de fluxo para calcular, né, o valor em uso, por exemplo, vai ser importante para dar um alívio ali para as empresas talvez respirarem um pouco antes de fazer o reconhecimento do impairment. Então, ele pede calma para os profissionais para analisar antes, né, o real impacto que a Covid vai ter nas suas informações, até para a gente não trazer aquele problema da nossa volatilidade, né. Esses dias também, não há pouco tempo, o professor também participou de um debate com o professor Nelson de Carvalho, e uma das coisas que o professor comentou novamente foi a informação em nota explicativa. Nesse momento de crise, é sempre importante, né, a gente, já normalmente a gente teria que trazer informação em nota explicativa bem e com bastante compreensibilidade também, que é uma coisa importante que às vezes a gente deixa de lado quando a gente fala de informação contábil. Mas o professor trouxe uma discussão de que a nota explicativa é uma ferramenta atual que é muito importante para a gente trazer as informações para o mercado. Então, é função ali do contador trazer o máximo de informação que ele puder ali de forma clara para o usuário, para explicar para o usuário os riscos que a empresa possui, né? E aí a gente tem também ali, no caso do impairment, quando a gente for fazer o reconhecimento, é importante que se traga as informações, né, quais são os valores que foram utilizados, até porque o próprio usuário, caso ele não se sinta, né, por exemplo, se ele, por exemplo, não é tão pessimista quanto a empresa, nesse caso ele conseguiria fazer os ajustes ali na avaliação dele, conforme as suas próprias expectativas. Então, as notas explicativas, elas são uma ferramenta importante, né, que não sou só eu que digo isso, né, eu estudei isso também durante meu doutorado, a importância, né, da compreensibilidade das informações da nota explicativa, e eu acho que é uma ferramenta muito importante no cenário atual. Então, quando a gente fala de impairment, a gente tem muito aí a fornecer de informação para o nosso usuário, para ele ter uma melhor informação para as suas tomadas de decisão futuras, né? Então, até para dar uma acalmada aí nos ânimos atualmente. É importante essa ferramenta mesmo. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha preparado para vocês.
Era isso que eu tinha preparado. Espero que vocês tenham gostado dessa palestra. O imobilizado e internet são assuntos muito interessantes e que estão bastante relacionados ao nosso cenário atual, né? Então, é um assunto que eu particularmente gosto. Espero que vocês tenham gostado também. Então, até mais.